Boa tarde. O tema do nosso TCC é a avaliação da alimentação em ETECs. O nosso grupo é composto por mim, Bruna Espíndola Nascimento, Cecília Neves Siciliano, Evelyn Beatriz, Júlia Marques, ele existe há mais de 50 anos, vinculado ao Ministério da Educação, oferecendo alimentação escolar e ações de alimentação nutricional e alimentar a estudantes da rede básica da rede pública. Sendo assim, a sua dimensionalidade é ampla e de extrema responsabilidade. É importante destacar que o PENAI ele envolve várias faixas etárias, porém o objeto de estudo desse trabalho compreende os adolescentes de 12 a 18 anos de idade, quando estão no seu processo evolutivo, com hormônios se formando, tendo suas mudanças físicas, mentais e sociais. Por esse mesmo motivo, esses adolescentes costumam ter muita energia, assim como as crianças, e precisam ter uma alimentação saudável para que esse processo de crescimento ocorra, tendo por base também um melhor desenvolvimento em suas atividades cotidianas, como ir à escola. O principal de tratarmos esse tema é que muitos adolescentes podem estar saindo nutricionalmente prejudicados por não estarem ingerindo todos os nutrientes necessários para a sua refeição. Por isso, devemos ter consciência de que as refeições destinadas aos mesmos estão seguindo os padrões impostos pelas legislações, especificamente o PENAI. Nós temos como objetivo a análise dos cardápios fornecidos pela ETEC, para ver se eles estão de acordo com o PENAI e com a lei da alimentação, fazendo assim a comparação do cardápio da nossa ETEC com ETECs de outros municípios, para também sabermos a opinião dos alunos em relação aos cardápios. Foi utilizado o procedimento de coleta de dados. Foi implementado um formulário da plataforma do Google Forms, contendo informações a partir de dados demográficos e do consumo alimentar dos estudantes. O público que respondeu esse questionário foram os alunos da ETEC de São Mateus e da ETEC de Júlio de Mesquita. Após a análise do cardápio, foram feitas automaticamente a partir de uma ferramenta presente no Excel, em que ele calculava o quanto de nutriente tinha cada cardápio de ambas as escolas. Serão analisadas as propostas feitas pela legislação do PENAI. Foram analisados 5 cardápios de cada ETEC, maior e menor, tendo em relação os dias da semana. Vou falar um pouquinho sobre o PENAI. O PENAI ele é um programa nacional onde é oferecido alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional para estudantes de todas as etapas da educação básica. Ele é considerado o maior e mais antigo programa nacional de nutrição e alimentação escolar no Brasil, tanto em recursos alocados quanto em número de indivíduos. Esse programa ele é destinado a todos os alunos de toda a educação básica, matriculados em escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias, possibilitando a distribuição de refeições durante os intervalos e se contribui como um instrumento pedagógico na medida em que uma alimentação balanceada favorece a aprendizagem e contribui à formação de um hábito de alimentação saudável. O programa ele deve fornecer pelo menos 20% das necessidades nutricionais de cada aluno durante o período em que eles permanecem na escola. Temos aqui uma tabela onde é possível observar os valores que é referente do PENAI. No caso, é o que eles propõem para que cada unidade escolar deve seguir. No OMS, a adolescência se classifica com o período dos 10 aos 19 anos. Segundo o ECA, o período dos 12 aos 18 anos, quando seus corpos estão passando por diversas mudanças. A nutrição age diretamente nas modificações corporais dos adolescentes, principalmente aos padrões alimentares adotados por essa faixa etária. Suas preferências alimentares são baseadas desde a infância, através de sensações e experiências que são oferecidos pela criança, através de tato, sabor e odor. Essas preferências vão se construindo com o passar dos anos, trazendo diversas representações físicas, sociais, psicológicas e culturais, que irão construir um comportamento alimentar de toda a sua vida. A alimentação e a nutrição adequada constituem requisitos essenciais à confirmação do completo potencial de crescimento e desenvolvimento com qualidade de vida, prevenindo doenças como obesidade, entre outras. É essencial para os adolescentes se alimentarem 5 a 6 vezes por dia, café da manhã, almoço, janta e lanches saudáveis nos intervalos. Importante o incentivo à alimentação adequada, saudável, com inclusão de frutas, verduras e legumes. A adolescência é marcada por ganho de estatura, e a nutrição ganha um papel importante para atingir o potencial. Porém, estudos indicam que a diferença no ganho de peso e estatura está de acordo com a situação socioeconômica e ética dos indivíduos.
A Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição revelou que adolescentes com renda mais elevada possuem maior sobrepeso. Porém, nessa fase da vida, as necessidades nutricionais variam de pessoa para pessoa, e isso deve ser respeitado. A restrição de energia durante essa fase apresenta grande risco proteico, pois durante o estirão pubertário a proteína é de extrema importância. É a proteína que irá fazer a construção de novos tecidos e ajudar no crescimento. Já a ingestão de carboidratos dá-se preferência ao carboidrato complexo. É nele que se encontra o maior índice de energia. Sendo assim, recomenda-se 55% a 60% da energia total da dieta. É importante lembrar que o consumo de fibras atua em diversas situações nutricionais, como diabetes, obesidade e constipação intestinal. A isenção de fibras no consumo diário pode diminuir os riscos de ter essas alterações nutricionais. O Comitê de Nutrição da Academia Americana de Pediatria recomenda que nas 2 primeiras décadas de vida, a gordura deve fornecer 30% da caloria da dieta, a menos que haja uma maior sensibilidade à arteriosclerose devido ao histórico familiar positivo, tabagismo, hipertensão, diabetes ou outros fatores de risco. Uma alimentação adequada e saudável é fundamental nessa fase. É a lista de pratos que compõem uma refeição. As análises do cardápio devem levar em conta as leis da alimentação, ou seja, qualidade, quantidade, harmonia e adequação. A alimentação deve se adequar de acordo com cada organismo, como na infância. As entrevistas com os estudantes da ETEC de Júlio de Mesquita e da ETEC São Mateus. 146 alunos responderam, sendo 103 alunos da ETEC São Mateus e 43 da ETEC de Júlio de Mesquita. Podemos ver no gráfico que os alunos da ETEC São Mateus consomem muito mais a comida fornecida do que os alunos da ETEC de Júlio de Mesquita. Nas respostas obtidas no formulário, foi percebido que as duas ETECs não têm variedade no consumo matinal, e os alunos sentem a necessidade de comer algo para superar a fome. O que é preocupante, pois se o estudante recusa comer o alimento fornecido pela escola, ele ficará até a hora do almoço em jejum, e seu rendimento escolar não será o mesmo. Ao analisar os gráficos de avaliação do café da manhã, podemos ver que na ETEC São Mateus, nos 3 quesitos, aparência, qualidade e sabor, as notas foram medianas e poucas notas altas. Já na ETEC de Júlio de Mesquita, a mesma avaliação dos alunos sobre aparência, qualidade e sabor, também a maioria das notas foram medianas, e uma boa parte dos alunos deram nota ruim, de 0 a 4. Das duas ETECs é possível perceber que a aceitação é maior. Tanto na questão de sabor, qualidade e aparência, as respostas foram positivas em ambas as ETECs. Ao analisar a avaliação dos alunos referente à aparência, qualidade e sabor no almoço, vemos que na ETEC de Júlio de Mesquita as maiores notas são medianas e ruins, e pouquíssimas notas de 8 a 10. Já na ETEC São Mateus, podemos ver que uma aceitação maior dos alunos referente ao almoço, maioria das notas medianas e muito boas. Da tarde, percebe-se que 80% dos alunos das ETECs dizem que não tem variedade nessa refeição, o que muitas vezes pode ter rejeição por parte dos alunos, pois os sabores de bolinhos, bebidas lácteas e bolachas não mudam. Dessa forma, acabam comendo as mesmas coisas todos os dias e dos mesmos sabores, e não tem outra opção. Ao analisar os gráficos obtidos do lanche da tarde, vemos que o consumo das duas ETECs é parecido. Poucos alunos levam lanche de casa, metade dos alunos compram lanche na cantina, e a maioria dos alunos consome um lanche fornecido, pois por muitas vezes falta de opção, pois no questionário muitos alunos disseram que não gostam dos bolinhos, bebidas lácteas e bolachas oferecidas. Fizemos uma análise de cardápio entre o cardápio da ETEC Júlio de Mesquita e a ETEC São Mateus e comparamos com os valores do PENAI. Nessa tabela é possível observar que vitamina C, fibras, lipídios, elas estão adequadas ao referente do PENAI na parte da ETEC Júlio de Mesquita. Já na ETEC São Mateus, os valores que estão mais próximos do adequado é o carboidrato. Já a proteína, o zinco, a vitamina A, a vitamina C e o sódio, eles estão adequados em ambos. Os macronutrientes que não estão adequados aos valores do PENAI são o cálcio, o ferro, gorduras saturadas e gorduras trans. Foi discutido e observado no grupo o grande índice de teor de gorduras saturadas e gorduras trans em ambos os cardápios da ETEC Júlio de Mesquita e ETEC São Mateus, pois
nos valores referentes do PENAI é igual a zero, então não deveria conter esse alto teor de gordura no cardápio. Fizemos uma comparação do nosso trabalho com o trabalho de aceitação e análise nutricional de merenda escolar por alunos de rede municipal de ensino do município de Inácio, no Paraná. E esse trabalho foi publicado em 2006. O trabalho ele teve como objetivo analisar e avaliar a aceitação e o valor nutricional da merenda escolar oferecida aos alunos. Lá foram realizados testes de análises sensoriais com 353 alunos, da primeira até a quarta série do ensino fundamental. Como é possível observar nessa segunda tabela, os resultados que foram obtidos do cardápio foram encontradas 6,33 mg de ácido ascórbico, 99,46 mg de cálcio, 168,89 mg de fósforo e 1,72 mg de ferro. E eles analisaram, a diferença entre o trabalho deles com o nosso foi que eles analisaram a porcentagem diária das refeições do cardápio. Já o nosso trabalho, a gente analisou semanal, então a taxa semanal de calorias, de macro e micronutrientes que é consumido por cada aluno. Os resultados desse trabalho têm uma grande coincidência ao nosso, pois foi demonstrado em ambos que a problemática alimentar no Brasil ela é de origem quantitativa, ou seja, a deficiência energética é mais frequente que a proteica. E a quantidade adequada ou até mesmo elevada de proteína é decorrente da presença satisfatória de alimentos considerados excelentes fontes de proteína. Foi possível observar a semelhança entre os trabalhos em relação aos valores de referência oferecido pelo PENAI, pois em ambos alguns macro e micronutrientes não estão adequados, apresentando a não aceitação de alunos em uma pesquisa de campo feita por ambos os trabalhos. A lei da harmonia fala que é preciso o alimento ter o equilíbrio entre todos os nutrientes que necessitamos. A lei da qualidade nos mostra que o regime nutricional deve ser completo para oferecer tudo o que o nosso organismo precisa. A lei da quantidade aponta que o alimento deve satisfazer a necessidade energética e nutricional do organismo. A lei da adequação mostra que a alimentação deve ser adequada às necessidades de cada organismo, respeitando as características de cada indivíduo, infância, adolescência, adulto ou idoso, o estado fisiológico, o estado de saúde, os hábitos alimentares, as condições socioeconômicas e culturais, por exemplo, se ele é vegetariano, os acessos à alimentação, e cada uma dessas fases é importante que seja feita a adequação dos alimentos. É preciso recordar que a alimentação do adolescente precisa ser balanceada, para que seu desempenho escolar e físico tenha, respectivamente, um excelente melhoramento nesta fase. O objetivo geral, que era identificar a adequação do cardápio fornecido das duas ETECs de acordo com o que o PENAI exige, foi atingido, pois após as ETECs fornecerem os cardápios para o grupo, foi elaborada uma tabela comparando os valores nutricionais dos cardápios com o que o PENAI propõe na refeição desses adolescentes. O segundo objetivo era analisar esses mesmos cardápios fornecidos em relação aos macro e micronutrientes, relacionando também as leis da alimentação. Esse objetivo foi atingido, pois após relacionar essa lei da alimentação, foi feita uma análise geral com uma ferramenta presente no Excel e que automaticamente já foi computado a quantidade que tem dos nutrientes nesses cardápios. O objetivo 3 também foi atingido, pois tratava de conhecer a opinião dos alunos e o consumo deles referente às refeições servidas nas escolas. E com isso foi feito um questionário e enviado para os mesmos. Com isso, a pesquisa foi importante para saber se as duas escolas estavam colocando as leis da alimentação e o que o PENAI propõe em prática, visando todos os nutrientes necessários para esta faixa etária. O cardápio em si, portanto, precisa de alguns ajustes para atender melhor a alimentação adequada diante do que o PENAI... Na introdução falamos um pouco do nosso público-alvo, os adolescentes, um pouco da instituição PENAI, que a gente usou como base no nosso trabalho inteiro, os objetivos, a metodologia, que são
como a gente fez esse trabalho, né, os resultados, um pouco dos resultados dos cardápios e dos formulários que a gente fez também. E nas considerações finais, mostramos o que deve ser feito para a problemática apontada. O grupo agradece a presença de todos nesse trabalho de conclusão de curso. Agradecemos a professora Valquíria por todo o apoio, agradecemos a banca, aos alunos e a todos os professores que nos assistiram hoje.